Eu acho que toda ação corresponde a uma reação. É claro que o mundo inteiro está sentindo uma onda grande de conservadorismo e não que a gente precisasse disso para acordar a diversidade e para acordar o acolhimento da diferença, a celebração da diferença. Não precisávamos disso. Mas, apesar de, infelizmente, a onda do conservadorismo e dos ataques de preconceito e tudo ter crescido, trouxe uma coisa positiva que foi muita gente que estava adormecida e sem se questionar, e sem questionar o que estava acontecendo em volta, se deu conta que precisava realmente ir em direção à diversidade e se livrar dos seus próprios preconceitos, lutar contra outros preconceitos. Então isso acabou acordando uma consciência muito maior de que a diversidade não apenas é a tolerância, mas que a diversidade é a potência, a diversidade é o crescimento. Eu acho que, se falando de conjuntura brasileira, assim, né, a nível de política, nós somos muito ignorantes, assim, mesmo. A gente não tem uma educação política nas escolas, por exemplo. As famílias não debatem política, né, a nível de educação. Sempre é muito vinculado ao sentido partidário de se falar de política. E a gente esquece que, enquanto cidadania, todo mundo, dentro desse espaço aqui ou qualquer outro, deve ter seus direitos, né, ali salvaguardados. Mas existe uma parcela de uma comunidade dissidente que não tem esse direito e tem consciência que pode exercê-los. Eu acho que a maior dificuldade com pessoas dessa extrema-direita, coxinha, branca, patriarcal, assumindo cada vez mais os discursos dessas dissidências serem deslegitimados através de leis, como a gente teve nos últimos meses, várias emendas constitucionais convertendo completamente o que se fez de programa social dentro dos últimos anos, né? A gente milita muito por direitos humanos, mas a gente precisa entender o que é essa cidadania. E a cidadania se eu posso falar que é um conceito, ela precisa ser histórico. Porque a cidadania ela muda ao longo do tempo. Em 1822, ser cidadão representava um certo grupo de pessoas. Hoje, ser cidadão representa um certo grupo de pessoas, mas exclui outros tantos grupos de pessoas, na verdade. E eu tenho pensado muito em se essa visibilidade que a gente tem, se as pessoas não saberem identificar se é cis ou se é trans, para mim isso é o mínimo. Assim, é o que pouco importa. É saber se essa visibilidade está sendo revestida em políticas públicas. Porque eu acredito que é o que muda, o que vai mudar a nossa população enquanto grupo, enquanto minoria, com todas as aspas, são políticas públicas. É quebrando um paradigma, né? Porque, infelizmente, a sociedade é muito racista, sexista, LGBTfóbica, e tem me preocupado muito essa questão das religiões, porque eu acho que, na minha opinião, cada um no seu quadrado. Eu acho que, independente de religião, a gente tem que começar a respeitar os outros, né? E a gente vê a autoconjuntura governamental, as pessoas utilizar a sua plataforma de governo com machismo, com sexismo, com LGBTfobia. Você vê no Senado Nacional, na Câmara dos Deputados, que é uma vergonha. A gente ainda não tem uma lei que criminaliza LGBTfobia. O PL 122 de 2006, que criminaliza a LGBTfobia, está lá arquivado por pura ignorância das pessoas que utilizam a religião, que meus inimigos não são os evangélicos. Acho que é bom deixar isso bem claro, porque as pessoas às vezes misturam as coisas. Meus inimigos são as pessoas que utilizam a igreja para plantar o machismo, o sexismo, a LGBTfobia. E assim, o Estado é laico, não pode ter nem cor, nem raça, nem religião, nem preconceito. Como o meu filme era um filme, como da alegria, é um filme muito denso, porque fala de morte, né? Fala de morte, mas fala também de libertação, assim. Fala de libertação, fala de salvação. Eu quis que a atmosfera fosse muito densa, então foi tudo muito pensado para criar esse subtom, assim. Mas foi curioso porque não era um subtom fosco, né? Eu coloquei era muito vibrante, assim, a roupa da travesti era vermelha. Era uma coisa assim, meio subtonada, assim, mas com vida. E a vida quem dava era a travesti, a quem sobreviveu. Então, eu usei muito esse jogo, assim, dessa vibração, principalmente no show. As partes do show, se você for olhar com atenção,
e as partes que a travesti está se montando é bem quente, a luz é bem quente, assim, é bem calorosa. Agora a parte que fala de morte, por exemplo, quando ela está se lembrando da morte da amiga travesti dela, quando elas são apanhadas, quando eles estão sendo surrados e a outra travesti vai para a morte, o tom é bem... quase não tem cor. Tem cor, mas eu subtonei mesmo, assim, eu baixei na câmera e na iluminação e na direção de arte para que aquilo fosse quase preto e branco, para dar justamente essa impressão, para colocar você, mesmo que você não sinta, mesmo que você não seja estudioso de audiovisual, para colocar você naquele jogo ali. Você informar sobre esse assunto é você desmistificar, inclusive, o preconceito. Quando a gente percebe que a gente está em ações, em eventos e entidades que dialogam com a diversidade, não necessariamente significa que aquele momento está um momento de informação. E é por isso que é importante a gente desconstruir alguns discursos, algumas empresas que se posicionam, que não são de diversidade, mas que colocam o rótulo apenas pelo exercício comercial e atrativo, né, para conseguir recursos em cima disso, e a gente mostrar a diversidade real. Então, assim, você tem que colocar em lugar de fala, para falar sobre diversidade, quem vive, quem vivencia, quem tem esse entendimento de sua vida e de sua função social, e não só falar por falar. Acho que o principal de abordar a diversidade é que quem participa, quem corrobora com essa diversidade, vivencia ela, e não só falar do boca para fora.